Olá, seja muito bem-vindo a mais um Café e Tequila. Eu sou Geise Oliver e te apresento esse videocast semanal para mulheres empreendedoras, sempre trazendo temas para mulheres empreendedoras, daquele jeito que a gente sempre faz. Escolhe aí o seu lugar favorito, pega a sua bebida preferida, senta aí, fica bem confortável e vem curtir esse super papo. Hoje nós vamos falar sobre organização na vida profissional. É algo muito importante, a gente precisa muito disso para a nossa vida, tanto pessoal, mas na vida profissional, para a gente conseguir até associar a vida pessoal com a profissional, nós precisamos estar organizados com a rotina e com tudo. E para falar mais sobre esse tema, hoje recebo aqui no Café e Tequila a especialista em organização, ela entende tudo sobre esse tema. Thalita Viana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Geise. Muito obrigada pelo convite. Estou muito animada para esse papo aqui. Bom, Thalita, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, quem é você, sobre a sua experiência nessa área, quanto tempo você já trabalha. Legal. Bom, eu tenho aí mais de 15 anos de mundo corporativo e dentro deles, praticamente a metade ali, eu fui secretária executiva. E aí, num determinado momento da minha carreira, eu falei, quero dar uma mudada, quero ir para uma outra área. E eu fui para uma área totalmente diferente, que era a área de inovação, onde eu trabalhava com muitos projetos ali voltado para esse mundo digital. E aí, quando eu cheguei nesse ambiente, eu vi que as pessoas tinham ali uma rotina mais caótica. Você me escuta bem? Sim, pode continuar. Não. E eu vi que o pessoal tinha um dia a dia mais caótico, justamente por falta ali de organização e planejamento. Então, eu comecei ali ensinar tudo que eu fazia ali com os executivos, né? A forma como que eu organizava a rotina deles. Eu comecei a ensinar para o pessoal que trabalhava ali, para o meu pessoal, né, do meu time. E aí foi quando eu percebi que eu falei, caraca, tipo, essa é uma habilidade que muitas vezes as pessoas não têm, né? Então eu comecei ali de uma forma muito natural, porque para mim a minha primeira formação foi em secretariado, então também teve toda uma bagagem ali de formação. Eu tive uma criação, uma mãe que era extremamente organizada, uma mãe que sempre trabalhou fora, então assim, ela tinha muitos pratos para equilibrar. E aí isso acabou sendo ali uma habilidade que, enfim, eu acabei potencializando e vi que não tinha. Quando veio a pandemia, aí são uns 3 anos atrás, enfim, todo mundo veio para dentro de casa, né? Eu falei, gente, o que eu posso fazer para ocupar mais ali a minha cabeça com relação a isso também? E aí eu comecei a dar dicas despretensiosas lá no meu Instagram, pessoal até então, sobre organização, planejamento, como, enfim, eu ia compartilhando ali o meu dia a dia. E aí eu comecei a receber de algumas pessoas perguntando, Thales, você dá consultoria, você dá mentoria, enfim. E aí isso virou um business. E aí eu entendi que, principalmente quem é empreendedor, quem é um profissional autônomo, fica muito focado ali no negócio, né? Então eu tenho muitos clientes ali, arquitetas, médicos, eu passo muito tempo da vida aprendendo a especialidade, ou quem empreende com um produto, né? Passa muito tempo ali aprendendo sobre o produto, e essa habilidade que ajuda tanto a gente a alavancar os nossos negócios, por vezes acaba ficando sempre ali para depois. Então foi assim que eu entrei no mundo da organização e aqui, mais recentemente, no mundo do empreendedorismo. Não, que legal, é algo que você já trouxe com você, né? Você teve que fazer isso, aprendeu a fazer isso dentro de casa primeiro, depois acabou virando um trabalho que você tinha que fazer isso por conta de outras pessoas, e hoje você, acredito que pelo jeito que você fala, virou um amor pela organização e ensinar isso para outros, né? Exatamente, porque eu vejo que a organização é o aspecto que mais facilita a minha vida hoje. Eu falo assim, gente, tem uma coisa que eu não gosto é de passar perrengue. Sabe aquelas coisas que eu poderia ter previsto e, e eu não vi, e aí eu tô tendo ali que perder o meu tempo com uma coisa que eu poderia ter pensado previamente. Então começou muito nesse viés. E aí, quando as pessoas falam assim, como você consegue estar ali, ter um emprego corporativo
também agora empreender e fazer várias coisas, porque eu adoro estudar várias coisas, adoro, assim, como eu também fui depois ali para o mundo da inovação, então esse mundo também é muito instigante, então você tem sempre uma novidade, tem sempre uma coisa. Então eu sou muito inquieta. E eu não queria deixar essa minha inquietude, esse meu lado curioso de lado. Então, com a organização, eu consegui ali achar um método que eu consigo dar conta de tudo e com qualidade, porque eu acho que esse é o principal ponto, né? A gente também ter qualidade de vida, ter qualidade ali nas nossas entregas. Então, para mim, é mais esse ponto assim, eu falo assim, gente, não precisa ser esse caos. Então, acabou virando isso, do tipo assim, eu quero que todo mundo experiencie como é poder viver sem aquela loucura também, só com aquela sensação de apagar incêndio. Eu acho que o pânico é justamente, talvez, entre uma coisa e outra, né? Quando você sai de uma vida desorganizada, esse meio para você chegar na organização, acredito que para quem está começando pareça pavoroso, de, meu Deus, eu não vou dar conta de deixar tudo organizado, mas depois acaba agradecendo. Exatamente, e eu acho que assim, é justamente você saber que a sua vida do jeito que está hoje, ela não chegou nesse estado da noite para o dia. Então, levaram alguns anos, levou algum tempo para você chegar. Da mesma forma que não foi da noite para o dia que a sua vida ficou tão cheia de coisas, não vai ser da noite para o dia que você vai conseguir organizar absolutamente tudo. Mas você precisa ter ali a consciência de que tem que ter um ponto de partida. Eu preciso, a partir de algum lugar, preciso começar a organizar isso de algum lugar. E aí eu falo que o ponto positivo é que a organização é um viés que, assim, você arruma uma coisa e isso reverbera para outras esferas da sua vida. E é meio estilo efeito dominó, sabe? Você organiza uma coisa que acaba impactando outra. Então, a partir do momento que você quebra ali aquele paradigma de que às vezes a organização é chata, que você não consegue, você começa a sentir ali o quanto que ela pode agregar na nossa vida, as coisas começam a ficar muito melhor. Eu sei que eu sou muito enviesada para falar isso, mas é que eu realmente quero que todo mundo tenha uma vida mais tranquila. É o que todo mundo procura, né? Eu acho. E chegando assim, a gente indo para a vida profissional, o que você considera que é uma vida profissional organizada? Tá. Tem um ponto, gente, que eu gosto muito de falar, e eu falo bastante lá no meu Instagram, que é o seguinte, principalmente para quem é empreendedor. Eu falo que assim, a gente não foi ensinado absolutamente nada sobre organização, né? Se a gente for parar para as nossas formações, para o tempo que a gente passa no colégio, ninguém nos ensina como se organizar. Mas tem uma coisa que todo mundo fala, que é assim, você precisa separar a vida pessoal da vida profissional. Isso é um aspecto que todo mundo ensina a gente ali. Eu vou pedir que eu estou me recuperando aqui de um resfriado. E aí eu falo que, principalmente para quem é empreendedor, esse viés é muito, muito ruim. Porque, primeiro, que quando você é um empreendedor, você, querendo ou não, você acaba sendo dono da sua própria agenda. E aí, a sua vida pessoal, ela entra no seu negócio. Não tem jeito. Porque você se programa para fazer alguma coisa naquele dia da vida profissional, aí aconteceu alguma coisa na sua casa, aconteceu. Por você ter essa flexibilidade, você acaba abrindo esse espaço. Então, para quem é profissional autônomo, para quem é empreendedor, eu falo assim, não queira separar a vida pessoal da vida profissional. Um bom critério ali, uma boa percepção que a sua vida está bem organizada é quando as coisas fluem. Então, assim, de manhã você vai ali para a academia e depois você tem uma reunião, aí na hora do almoço você vai resolver alguma coisa, e aí depois à tarde você faz uma reunião com o fornecedor, ou você faz alguma outra coisa. Então, principalmente para quem é dono da própria agenda, um bom sinal é quando as duas vertentes da vida, elas coexistem. Elas não são separadas. Porque o que mais eu vejo é as pessoas quererem separar totalmente, aí naturalmente uma esfera vai invadir a outra, e aí isso vai causar frustração. Então, ali no seu planejamento, você precisa contemplar tudo que tem, tudo que compõe ali a sua vida, porque assim você consegue mensurar duas coisas que são essenciais, que também ninguém nos ensina, né? Que é a gente organizar as tarefas, tudo que a gente precisa fazer, levando em consideração tempo e energia. Que me fala se isso já não aconteceu com você. Você se programou para fazer alguma coisa, aí chegou ali no final do dia, você até tinha o tempo disponível para fazer aquilo, mas estava sem energia. Ou ao contrário, você estava super animada para fazer alguma coisa, mas aí aconteceu algo inesperado e roubou o tempo que você precisava fazer aquilo. Então, a gente precisa olhar para a nossa vida como um todo para mensurar tempo e energia de forma mais estratégica.
E o que você considera que são os benefícios de ter essa organização entre as duas vértices? Bom, a sensação de que você está conseguindo fazer tudo aquilo que você deseja, acho que principalmente esse. E a qualidade de vida, né? Eu acho que quando você se propõe fazer algo e você chega no final do dia e você fala assim, nossa, eu realmente consegui. Ou, de repente, você não conseguiu, mas você sabe exatamente por que você não conseguiu. Você fala assim, não consegui fazer determinada tarefa porque eu tive um imprevisto no meio do caminho, porque um cliente desmarcou comigo, porque aconteceu algo que era impossível eu prever. Mas você ter a clareza do que te aconteceu e o motivo das coisas traz muito mais tranquilidade. Porque às vezes o dia ele toma a gente chega no final do dia, a gente não fez tudo que a gente gostaria e a gente não sabe nem aonde que o nosso tempo foi empregado. Então, com a organização, a gente consegue ter um pouco mais de clareza e essa clareza traz esse conforto para a gente. Não, tudo bem. Eu, de repente, não consegui terminar aqui todas as atividades, mas eu também direcionei energia para aspectos que eram importantes ali para a minha vida e para o meu negócio. Sim. E a gente sabe que para a mulher sempre tudo é um pouco mais difícil. E por que principalmente é difícil manter essa organização para a mulher? Porque ela é empreendedora, ela é mãe, ela é dona do lar e às vezes outros pilares também. Não, eu principalmente se você é mulher, porque assim, querendo ou não, a gente tem mais coisas, a gente tem ali, tem coisas que acaba sendo a gente que vai executar, principalmente você precisa ter essa organização mais efetiva. E tem um ponto que eu vejo que às vezes nós mulheres acabamos negligenciando e também está muito atrelada com a nossa educação, é que a vida moderna trouxe para a gente ali, né, mais oportunidades. Então, a gente trabalha fora, a gente tem várias outras coisas. Porém, eu vejo que às vezes a gente não usa o lado bom que a vida moderna nos trouxe, que é, por exemplo, a tecnologia. Então, hoje em dia, a gente tem diversos aplicativos, diversas coisas que podem ajudar no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não usufrui disso. E por que a gente não usufrui? Porque é muito que a gente tem aquela questão de, no passado, quando a gente era mais jovem ali, né, a gente não era tão estimulada a mexer com ferramentas digitais, a mexer tanto ali nos computadores. E aí a gente cresceu com aquele bloqueio do tipo, eu não sou muito boa com essas coisas. Só que, diante da vida moderna, eu falo que, assim, o digital, a tecnologia, é um dos aspectos que mais me ajuda hoje a conseguir fazer tudo que eu quero e sem me sobrecarregar, né? Sem ficar com aquela sensação de esgotamento mental e de chegar no final do dia e não ter energia para fazer outras coisas que eu gostaria. Então, eu vejo que, principalmente para a mulher, quando ela não usa a parte boa que a vida moderna também trouxe para gente, aí sim é uma vertente que ela acaba se sobrecarregando bastante. Sim, você já até citou, eu ia te perguntar, mas você já até citou a questão de como que a gente consegue equilibrar, né, esses dois polos entre a vida profissional e a vida pessoal, e a mulher principalmente. Como que você tem a dizer, assim, porque às vezes vai equilibrar um filho, eu levar o filho na escola, o filho não ficou bem, eu preciso preparar alguma coisa em casa, e às vezes muitas trabalham em casa e outras não trabalham em casa, às vezes tem um comércio, alguma loja física, mas ainda assim são donas do próprio negócio e ainda, que nem você falou, essa flexibilidade de poder sair, fazer as coisas no seu horário, às vezes, em vez de ajudar, bagunça ainda mais toda a situação, né? Legal. Um aspecto que eu falo muito ali para as minhas alunas e clientes é que nós, naturalmente, como mulheres, a gente quer resolver a vida, o mundo, sozinha. A gente tem dificuldade de pedir ajuda e eu me incluo nesse balaio ali junto, porque às vezes a gente tem mesmo esse espírito de super-heroína e quer resolver tudo. Então, eu vejo que um dos pontos primeiro é a gente dividir com as pessoas com quem a gente divide a vida, compartilha ali a vida, né? As pessoas que moram com você, enfim, que tá ali com você no dia a dia, tudo isso que compõe a nossa vida. E principalmente quando a gente consegue ter uma organização e entender tudo que a gente vai ter ali durante um dia, durante uma semana, isso é muito importante. Vou dar um exemplo para ficar mais claro.
É aquela coisa de que, vamos supor que você vai ter uma reunião com um cliente que é importante para o seu negócio, ou com um fornecedor ali estratégico. Vai ser uma reunião que vai te deixar mais tensa, que vai te exigir ali um preparo. Aí, o que você faz com essa informação? Você sabe que naquele dia você vai ter essa situação. O que seria ideal você fazer? Você compartilhar com as pessoas ali ao seu entorno, que assim, olha, hoje pode ser que eu esteja mais nervosa, pode ser que eu esteja mais ansiosa, mas não é pelas coisas que estão acontecendo aqui na casa, é por conta dessa situação que eu estou vivendo. Porque quando a gente compartilha ali com as outras pessoas, a gente também está dando insumo para que elas possam ser mais empáticas conosco e também que ela possa, de repente, nos ajudar. Então, assim, nossa, eu já sei que ela vai estar tão focada naquela coisa, então, de repente, eu vou fazer alguma coisa que eu sei que ela precisa e já vou adiantar. Então, eu acho que a organização, ela nos dá essa clareza, e com essa clareza a gente tem condições de dividir ali o nosso dia a dia com as outras pessoas. E aí, com isso, a gente dá insumo para as pessoas conseguirem ter essa empatia com a gente. Porque senão a gente fala assim, será que as pessoas não estão vendo que eu estou atolada de coisas, que eu tenho um monte de coisa para fazer, que eu não consigo parar no meio do dia para fazer outra coisa? Só que não, as pessoas não sabem, né? Então, eu falo, mas não é óbvio? Então, é óbvio para a gente que está ali ciente de tudo que está acontecendo. Então, essa comunicação e dividir esses aspectos facilita demais a vida para todo mundo, para a gente que vai ter que executar e para as pessoas que estão ali no nosso entorno. Então, eu vejo que um dos aspectos que a gente acaba errando é essa sensação de querer resolver tudo sozinha e não deixar também ali, nem dar oportunidade para as pessoas nos ajudarem. Sim, isso acontece com... É raro, mas acontece sempre, toda vez. A gente, às vezes, não é nem por, às vezes, achar que a outra pessoa não vai fazer bem feito, mas é que ele não, eu dou conta. É essa sensação de, não, pode deixar, que isso daí eu faço. Não, deixa quieto, eu faço. Exato. E tem bom que você tocou nisso, tem um outro aspecto que eu também vejo que, assim, a gente já está acostumada a ser essa pessoa executadora, de fazer, de resolver, de tirar na frente. E, às vezes, a gente está fazendo coisas que a gente nem sabe o que a gente está fazendo. Ou coisas que não deveria ser a gente que está fazendo, sabe? Ou, de repente, assim, não, peraí, vamos dividir essa atividade, vamos dividir ali essa atribuição. E, principalmente para quem é empreendedora, que mais cedo ou mais tarde acaba contratando outra pessoa, se você não desenvolve esse olhar, você contrata uma pessoa para te ajudar, mas aí você continua trabalhando igual da mesma forma, porque você não tem o que passar ali para outra pessoa. Você tem dificuldade em delegar, porque tudo está apenas na sua cabeça. Então, é muito importante sempre ficar alerta com relação a isso. Mas, peraí, essa atividade que eu estou fazendo, sou eu mesma que deveria estar realizando? Colocar prioridades, né? Assim, o que é prioridade que eu faça e o que é que eu posso pedir socorro, né? Porque sempre, às vezes, você vai ter alguém, até um parceiro, um filho, dependendo da situação, algum dos pais, para dependendo do que, né? Você não vai deixar de ser menos mulher, menos empreendedora por delegar ou por pedir ajuda, né? Com certeza. E aí, no final, acaba sendo um jogo de ganha-ganha, né? É aquela coisa de que, cara, vamos dividir para que todo mundo tenha um pouco mais de qualidade de vida. E assim, eu sei que às vezes as pessoas não têm mesmo com quem dividir, com quem fazer. E aí, nesse sentido, sempre estar muito alinhado ali com as suas metas, né? Então, nesse seu momento de vida, nessa fase do seu negócio, quais são os aspectos mais importantes? Quais são os aspectos que vai te deixar mais próximo ali do resultado que você quer conquistar? Então, é muito, muito, muito importante que você esteja ciente disso. Sim. E qual que é a estratégia para a gente conseguir fazer a gestão de tempo? Ó, o dia começou, como é que eu consigo distribuir, fazer essa organização dentro dessas 24 horas sem ficar maluca? Olha, tem uma ferramenta que eu falo que as pessoas não sabem o poder efetivo que ela tem, que é uma agenda bem feita. Então, é assim, você precisa saber tudo que compõe a sua vida. O que compõe a sua vida? Então, assim, você tem filhos, não tem filhos? Como que é o dia a dia deles? A sua vida pessoal? O que contempla ali? Você
vai para academia, não vai para academia, você cozinha em casa, você que limpa a casa. Então, minimamente, você precisa saber ter um mapa ali da sua vida. O que compõe a sua vida? E a agenda é uma ferramenta que ajuda muito nesse sentido. A partir disso, você tem condições de identificar os padrões. Porque, assim, ó, por mais dinâmica e por mais maluca que seja a nossa vida, ela tem um padrão. Nem que seja o padrão na minha vida é não ter padrão, já é um padrão. A partir do momento que a gente identificou esses padrões, a gente tem condições de se planejar. Então, assim, se eu sei que tem algo, vou dar um exemplo aqui. Se você vai no supermercado ali, sabe, hortifruti, toda semana, isso já é algo que você sabe que você tem que fazer. Então, você não deixa para pensar em que dia você vai fazer isso, na hora ali, no dia que você exatamente precisa executar. Não, você pensa com antecedência. Então, aí você tem condições de pensar em qual é o melhor dia e qual que é o melhor horário para aquela atividade. E aí, assim, então vamos supor que você trabalha em casa. Vê um dia que você já vai ter que sair de casa para fazer alguma coisa e junta tudo que você precisa fazer fora de casa no mesmo bloco de tempo. Porque assim, você otimizou ali o seu tempo. Então, o primeiro passo é identificar quais são os padrões. O segundo passo seria, tá, diante desses padrões que eu identifiquei, diante de todas as atividades que eu já sei que eu preciso executar, como que eu posso alocá-las para que eu consiga executá-la no menor tempo possível e de forma muito mais otimizada. Sim. E como que a gente faz para poder diferenciar o que são uma tarefa importante? Às vezes parece óbvio isso, né? Mas na hora de montar essa agenda, às vezes organizar as prioridades, muita gente, porque às vezes a pessoa chega e olha lá, nossa, tudo isso aqui é importante. Como que você distribui esses graus de prioridade? Perfeito. Tem uma coisa que assim, ó, uma coisa que tudo, hoje em dia, tudo é urgente, né? Tudo que, assim, ó, urgente, eu falo que assim, urgência é hospital. Se tudo que é urgente é aquilo que, cara, tu precisa ir para o hospital. Isso aí é realmente urgente. Ou no caso, para quem tem um negócio, urgente é aquilo que pode te gerar um grande prejuízo financeiro. Então, sei lá, acontecer alguma coisa com um cliente, alguma coisa que pode prejudicar o seu negócio, isso aqui são coisas urgentes e que você precisa fazer naquele momento o mais rápido possível. Agora, importante é tudo aquilo que vai te deixar mais perto das metas que você tem estabelecidas para você e para o seu negócio. Por isso que muitas pessoas tratam tudo como importante, porque às vezes elas não têm clareza de quais são as metas dela. Então, assim, hoje na sua vida pessoal, quais são as coisas que você quer realizar? Tá, e no seu negócio? Qual que é o momento de negócio que você tá? O que você quer conquistar ali no médio, no curto, no médio e no longo prazo? Tudo que você vai fazer, você avançar nessas metas, são coisas importantes e que você deve direcionar tempo e energia. Coisas secundárias que, de repente, assim, seria legal, mas eles não serão as coisas que mais vão te impulsionar a ficar mais próximo dessa meta, você pode deixar para um outro momento. Então, é tudo uma reação em cadeia, né? Você precisa ter clareza do onde você está, para onde você quer ir, e a partir disso, as suas ações, o seu tempo precisa estar alocado nessas atividades que vai te deixar mais próximo ali das coisas que você quer conquistar. Sim. E pelo que você está falando, a questão da comunicação e também o fator de saber dizer não para algumas coisas, acho que ele entra muito para conseguir chegar nesse nível, né? Ou é se comunicar com o cliente e falar: olha, agora eu não consigo fazer isso, esse é o prazo que eu consigo te entregar, né? Exatamente. Assim, comunicação é um dos pontos assim que mais é assim, essencial para que a gente consiga uma vida organizada e uma vida otimizada. Sem a nossa comunicação clara, a gente às vezes fica ali perdendo muito tempo, seja para explicar como é o nosso trabalho ali para um cliente, para um fornecedor, seja ali com as pessoas com quem a gente divide a vida. Então, assim, a comunicação assim, ele é tão importante quanto a organização. Quase que eles andam ali de mão dadas. Porque uma comunicação clara e efetiva vai te poupar muito tempo, muito tempo. Sim, eu falo até principalmente, às vezes, quem trabalha com
com digital, às vezes é social media, design, essas coisas, que às vezes, que o cliente entende como é só uma coisinha, é só um negocinho, faz para mim rapidinho. Exatamente, eu acho que assim, não, principalmente as etapas do seu negócio, como que é a entrega do seu serviço, como que é a comunicação com vocês ali durante até a contratação do serviço, isso precisa ser extremamente claro. E não só claro, precisa ser documentado. Principalmente em tempos de WhatsApp, eu vejo que as pessoas usam o WhatsApp para tudo. O WhatsApp é ali que faz o contrato, é ali que combina os entregáveis, é ali que a gente acaba resolvendo a vida. É ótimo, traz agilidade. Só que, às vezes, essa agilidade, ela nos gera retrabalho. Então, principalmente ali, ó, você enfim, trabalha muito ali com o final, tem um documento ali com os principais pontos do seu trabalho, como que é os seus prazos, como que é a forma de pagamento, como que é a comunicação com você ali. Você responde 100% ali na hora, se eu te mandar uma mensagem, já vai me responder, ou você tem um tempo médio ali de resposta. Então, fazer esses alinhamentos com um cliente desde o D0 ali das suas interações, isso vai te poupar muita dor de cabeça e muito trabalho lá na frente. Então, assim, é resistir mesmo à tentação de querer resolver a vida pelo WhatsApp e tirar, eu falo assim, né, tirar aquilo da frente, porque aquilo depois pode gerar um retrabalho gigantesco. E sem contar que quando você tem ali um processo, ou você resolve algumas coisas por e-mail, ou até mesmo pelo WhatsApp, mas aí você manda um texto, não manda um áudio, ou manda um arquivo. Isso mostra também mais profissionalismo da sua parte, né? Então, usar o WhatsApp ali de uma forma mais estratégica, além de deixar o seu trabalho mais formal, né, e mais profissional, vai te poupar algumas dores de cabeça aí no meio do caminho. Sim. Você citou aí agora o WhatsApp, um pouco antes você também falou referente à vida moderna, da gente ter essas tecnologias. O que você considera que são aplicativos, coisas assim que podem auxiliar a empreendedora aí na vida dela para poder ficar mais organizada? Bom, eu sou sempre cansativa nesse ponto, assim, uma agenda bem feita, não é só uma agenda, é uma agenda bem feita e feita de forma estratégica. Dependendo ali do que você faz e tudo mais, se o seu serviço tem várias etapas, eu gosto muito de uma ferramenta que chama o Trello. Ele te ajuda a ter essa visão, principalmente se você trabalha de forma colaborativa com alguém. O WhatsApp Business, principalmente, utilizar ali as ferramentas, os recursos que ele tem, então, os recursos de etiqueta, os recursos ali para já colocar quais são o seu serviço, colocar ali o seu horário de atendimento, colocar ali o envio de mensagens automáticas. Então, é explorar tudo que a ferramenta tem mesmo ali para facilitar e para otimizar o seu tempo, né? Então, eu falo que, assim, principalmente mulheres que equilibram muitos pratos, precisa ser muito curiosa com relação à tecnologia, porque tudo que pode poupar o nosso tempo, a gente precisa usufruir, porque, enfim, é esse tempo que a gente pode alocar ali num hobby, pode alocar ali para ficar mais tempo com a família, alocar ali para descansar mais. Então, mas eu diria que esses três, assim, acho que uma agenda bem feita, usar o WhatsApp de forma estratégica e ter uma ferramenta ali de gestão. Eu citei aqui o Trello, existem várias, mas eu gosto bastante dessa, porque, enfim, a versão gratuita contempla muitas coisas. Sim, e você citou agenda. Muita gente, às vezes, se perde na hora de fazer essa montagem da agenda. Rotina também tem que entrar nessa agenda, porque às vezes a pessoa acha que é só, por exemplo, eu vou ter uma reunião tal hora, é só isso que eu tenho que marcar. E aí tudo às vezes dá uma bagunçada, porque só está o importante para ela na agenda. Tá. Eu falo que assim, para quem nunca criou uma agenda e não sabe nem por onde começar, a melhor forma de você criar uma agenda para você ir documentando tudo que tem ali na sua vida é da seguinte forma. Primeiro você vive, não é a forma ideal, mas é para você adquirir o hábito e você saber o que vai colocar na sua agenda. Vive o dia de hoje. Então, assim, hoje aconteceu um monte de coisa na sua vida. O que você fez na hora que você acordou? Depois, você fez reunião, não fez reunião? Aí você respondeu e-mail, aí você falou com o cliente. Então, se você tiver dificuldade em criar de forma prévia, cria depois. Assim, no final do dia de hoje,
pega ali 10 minutinhos e fala assim, o que eu fiz hoje? E aí você vai colocando na sua agenda tudo que você fez. Aí você vai ficar impressionado com a quantidade de coisas que você fez. Porque eu falo que, inclusive, essa sensação de frustração que a gente tem, às vezes no final do dia, fala assim, caramba, eu tô esgotada e eu não fiz. Só que você não consegue ver tudo que você fez. E pelo fato de você não ver, te dá essa sensação de que não fiz nada. Quando você começa a documentar, você fala, caraca, eu fiz muita coisa. Então, para começar, é isso. Então, assim, para quem nunca fez nada, eu diria que nesse primeiro momento, coloca tudo. Coloca tudo. Ah, parei para fazer o almoço. Coloca lá quanto tempo que você demorou para fazer o almoço. Porque você ficou lá do meio-dia a 1 fazendo o almoço, e depois você fala assim, nossa, não fiz nada. Pô, como não? Você fez. Você, além de almoçar, você ainda teve que fazer a comida. Você ficou tantos minutos ali no telefone resolvendo um problema. Documenta, porque aí você vai ter clareza de onde exatamente você está investindo o seu tempo. Ah, que legal. Essa é uma dica muito bacana, eu acho. Essa que você deu de fazer um reverso aí primeiro para poder criar o hábito. Porque aí eu acho que já vai realmente, né, se acostumando. Porque o que é rotina, a pessoa já sabe, ó, isso daqui eu faço todo dia mesmo e eu sei que eu gasto esse tanto de tempo. E às vezes você consegue ver que, por exemplo, isso daqui eu não precisaria ter feito. E talvez você comece a ter ciência do que é e o que não é importante, o que você pode, isso aqui eu podia ter deixado para ciclano fazer para mim, porque eu poderia gastar esse tempo fazendo uma outra coisa. Exatamente. E isso é legal ter essa clareza, porque vamos supor que todo dia você acorda e aí você vê que você, sei lá, limpou a casa, lavou a roupa e, sei lá, foi no supermercado. Coisas assim. E aí você começa a ver, tipo, atividades similares. Então, assim, poxa, mas será que não daria para você deixar para lavar a louça, depois você colocou a roupa para lavar, e aí você vai juntando atividades similares para serem feitas no mesmo horário. Só que enquanto você não tem essa visualização, você só sai executando. E aí você não consegue saber se a forma como você está executando é a forma mais produtiva. E isso só acontece porque está tudo dentro da nossa cabeça. E eu até dei um exemplo, acho que recentemente no meu Instagram. A gente quer fazer com a nossa vida, imagina que a gente vai organizar o nosso guarda-roupa. Só que aí, ao invés da gente abrir o guarda-roupa, olhar para tudo que tem e falar assim, eu quero isso, não quero isso, o que a gente faz? Aí eu falei assim, aí, ao invés de você pegar, você vai falar assim, você não vai nem olhar, você vai ficar imaginando, eu tenho aquela calça, aquela blusa, eu vou tirar ela dali, mas tudo isso no pensamento fica muito mais difícil. Então, com a nossa vida é a mesma coisa. A gente precisa colocar num lugar tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, para aí sim a gente começar a ser estratégico e falar assim, não, esse com esse é melhor ser realizado junto. Essas tarefas aqui, de repente eu posso pedir ajuda. De repente, eu não preciso fazer reuniões todos os dias. Eu vou centralizar que eu vou ter reuniões ali 2 dias na semana em um único período. Então, eu vou centralizar tudo aquilo. Mas aí alguém pode se perguntar, mas tá, se alguém quiser uma reunião fora desses 2 horários. Não tem problema, a gente flexibiliza, mas assim, minimamente você consegue ter um pouco mais de controle, um pouco mais de ordem nas coisas que você precisa executar. Sim, é um mito, assim, né, que a gente cresceu vendo que não existe, que esse negócio de organização, que poucas pessoas, a gente vê isso em televisão, via em novelas, achava que isso era coisa só de grandes executivos, porque a gente realmente, que nem você falou no início, né, não é algo que a gente aprende, não foi uma educação, às vezes, que os nossos pais muitas vezes tiveram, não é algo que desde pequeno e nem na escola, né, porque a escola fala, traz o dever tal dia, aí você não traz, fala, não, tá bom, vai, depois da manhã você pode entregar, não tem problema. E aí eu tenho uma teoria, e isso aqui é uma teoria minha mesmo, não li em lugar nenhum, eu sou uma grande estudiosa, mas isso não li em lugar nenhum, mas é uma teoria minha. Sabe por que a gente não aprende sobre organização? Porque qual que é o recurso mais escasso que a gente tem hoje? É o nosso tempo. Né? Porque assim, se eu perder dinheiro, eu posso dar um jeito e conseguir mais. Agora, tempo não. E o tempo, ele é igual para todo mundo. Então, assim, se eu administro bem o meu tempo, eu vou ter mais lucro ali perante a vida, porque eu vou estar mais feliz, eu vou estar conseguindo fazer muitas coisas. Se você não está administrando bem o seu tempo, significa que alguém
está usando o seu tempo. Então, como ninguém pode comprar tempo, né? Assim, você pode ser a pessoa mais rica, você não tem como comprar tempo. Aí, o que você faz? Você usa o tempo de outras pessoas. Como as outras pessoas não sabem usar bem o tempo delas, então, assim, ó, você está trabalhando para um monte de gente, está fazendo coisas para um monte de gente que não necessariamente está conectado com aquelas coisas que você quer. Quando você administra bem o seu tempo, você tem clareza de onde e por que você está entregando o seu tempo nas coisas que você está realizando, você fica muito poderoso. Porque aí você para de aceitar que as pessoas te peçam coisas que não têm sentido. Você para de perder o seu tempo com coisas que não vão te levar aonde você quer. Então, quando você domina ali bem o seu tempo, você fica muito poderoso. E aí você fica feliz. Aí eu sempre falo, você é feliz, você come menos, você bebe menos, você gasta menos, porque você está muito mais presente ali na vida. Então, eu falo assim, por isso que ninguém ensina, entendeu? Porque as pessoas querem mais é que ninguém aprenda isso, para que elas possam roubar o seu tempo ali e começar a te pedir um monte de coisa que você não deveria fazer. Então, isso aqui é minha linha de filosofia de vida, assim, eu falo, por isso que ninguém entende, porque você fica muito seguro. Porque, assim, quando você tem clareza de onde você está, para onde você quer ir, seja na vida, seja nos negócios, você não aceita qualquer coisa. Ah, vamos jantar, não sei onde. Não, não quero, porque eu tenho outras coisas ali para fazer. Então, você fica muito mais presente na vida e não vivendo ali no automático. Nossa, essa teoria é de milhões. Deixou tudo muito mais claro, eu acho, para qualquer um, assim, do quanto é importante aí, do quanto, se você quer se diferenciar aí dos outros, começa pela organização. E no final das contas, principalmente, né, acho que é isso que funciona mais para quem vende serviço. Se você for parar para pensar, tudo que a gente compra de serviço é para alguém organizar algo. Então, você vai no médico. Ele está organizando ali as informações que ele passou anos estudando para resolver um problema que você tem. Se você contrata um arquiteto, ele vai organizar ali as etapas da obra da sua casa, vai organizar onde cada uma das coisas vão ficar. No final das contas, para quem vende serviço, você está sendo pago para organizar alguma coisa para alguém. Então, no final, o que a gente quer é colocar ordem em tudo, né? Então, e se você não tem isso para você, vai ficar muito difícil que você ofereça isso também para as outras pessoas, né? Então, eu sei que eu sou super enviesada, mas assim, isso deixa a vida tão, tão, tão melhor, tão mais fácil. Sim, Otávio, e com todo esse tempo seu de experiência, ajudando também outras pessoas, fala para mim, como que você pode ajudar hoje essa mulher empreendedora a conquistar essa organização? Quais são os serviços que você oferece? Como que funciona o seu atendimento? Legal. Bom, hoje eu tenho um produto digital, que é um curso que ele chama O Poder da Organização, e lá eu conto ali de forma bem detalhada toda essa jornada, tudo que eu aplico aqui na minha vida, tudo que eu aprendi ali de anos trabalhando com os executivos. E para um trabalho mais personalizado, eu também tenho ali consultorias e mentorias, que aí é um trabalho mais exclusivo, personalizado, onde eu realmente entro ali na vida e no negócio das pessoas. No link do meu Instagram, que é thalita.viana, Thalita normal sem H, Viana com um N só, tem ali o link do meu WhatsApp, então vocês podem falar lá que o meu time atende vocês e a gente encontra ali qual é o melhor serviço para te ajudar. E o meu curso, ele está fechado nesse momento. Na semana que vem, no meu Instagram, vai acontecer ali uma semana que eu estou chamando um workshop, que eu vou ensinar ali, falar muito sobre exatamente como equilibrar a vida pessoal e profissional para ter mais qualidade de vida. E na sequência eu vou abrir uma nova turma do meu curso. Então, daqui 2 semanas, não está nesse momento, mas daqui 2 semanas o curso estará aberto. Tá. Quando que vai ser o workshop? Só para a gente deixar registrado aqui para quem vem em tempo diferente. É de 27 a 31 de março. Perfeito. Então, quem já está vendo a gente aqui adiantado, já corre lá no perfil da Thalia, já fica por dentro de tudo. Ela dá sempre muitas dicas da gente deixar essa vida organizada. Thalia, para a gente ir finalizando, o que você tem de lição de vida para deixar para essa mulher empreendedora?
Tá. Tem uma coisa que foi algo que eu fiz aqui na minha vida, que eu caí também nessa falácia, que é o seguinte: às vezes a gente está diante de várias coisas ali na nossa vida e que a gente para de deixar o incômodo incomodar. Sabe, tem aquelas coisas que nos incomodam, mas a gente só vai jogando eles ali para debaixo do tapete, com aquela desculpa do tipo, eu não tenho tempo para isso, eu não vou olhar para isso, um dia talvez. E com isso, a gente vai minando ali a nossa vitalidade, o nosso brilho, aquela nossa vontade de viver. Então, eu falo que é para todos os meus clientes e alunos assim: deixa o incômodo incomodar. Olha para ele. Não aceite esse incômodo sem fazer nada. Porque a partir do momento que a gente deixa ele incomodar, é o pontapé inicial ali para a gente falar assim: não, caramba, o que tem de errado? O que eu estou fazendo de errado? Será que de repente não tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar essa situação que eu estou agora? Porque quando a gente começa só a não olhar mais para esses sentimentos, a não se incomodar, a gente vai deixando a vida ficando totalmente ali no piloto automático. É como se a gente saísse do banco do motorista da nossa vida e fosse ali para o banco do passageiro e as coisas estão acontecendo. E isso é tão triste diante da brevidade e da preciosidade que tem ali a nossa vida. Então, assim, de repente, você está me ouvindo aqui hoje falando: não, você não conhece a minha rotina. Minha rotina é caótica. Às vezes, é um pequeno ajuste que a gente faz, uma pequena adaptação que a gente coloca aí e você já consegue melhorar em muito aí o impacto do seu dia a dia. Então, não empurra o incômodo para debaixo do tapete. Deixa o incômodo incomodar. Eu acho que essa é a mensagem final que eu deixo aqui para toda empreendedora que deve estar aí tumultuada e que a rotina está ali atropelando, mas acredite, não é normal viver desse jeito, é possível a gente melhorar e a organização é uma ótima ferramenta para isso. Você falou aí referente, mas é porque você não conhece a minha rotina. Acho que todo mundo pensa assim, né? Para algo, você está falando, é fácil para você. Se você estivesse aqui comigo, quero só ver, você não ia dar conta de montar agenda. Mas eu falo que é possível. É muito possível. E tem uma explicação para essa sensação, né? É como se a gente pegasse um livro, pegar até aqui, e ele está muito perto, né? Então, tipo, se o livro está muito perto, eu não consigo ler o que está escrito. E aí, exatamente o que acontece com os nossos problemas. A gente está muito perto dos nossos problemas. Então, a gente não consegue enxergar nada. Então, quando a gente se distancia, assim como o livro, quando eu distancio ele, eu consigo ler o que está. Então, é justamente por isso. Então, é normal todo mundo ter essa sensação, porque a gente está muito próximo do problema, e aí, por estar tão próximo, a gente não consegue enxergar. É como se a gente trocasse de lente, né? Vai precisar trocar a lente para olhar para aquele problema de uma outra forma. Então, por isso que eu falo: não aceite não ter tempo para nada, não aceite não ter qualidade de vida. Sim, a organização te leva até não só crescer no seu negócio, né, mas também te traz qualidade, saúde para a sua vida, né? Porque com organização, um pouco menos de estresse. Exatamente. Exatamente. Muito, muito obrigada por você ter cedido esse tempo para falar com a gente sobre esse tema. Se alguém aqui que estiver vendo a gente tiver mais alguma dúvida, deixa nos comentários, procura a Thali lá no Insta dela, manda para mim, a gente vai dar um jeito aí, procura a Thali. Se você estiver aí precisando de um socorro maior, procura ela lá para ela poder te dar essa luz aí para te guiar no meio dessa, talvez, essa bagunça que está a sua rotina. Ela vai te ajudar a endireitar tudo isso. Um super beijo. Obrigada para você também que acompanhou a gente. E, Thali, foi um prazer ter te recebido, foi delicioso esse papo. Muito obrigado mesmo por ter cedido esse tempo para a gente. Imagina, o prazer é todo meu. Bom, você sabe, eu sou apaixonada por esse tema. E, enfim, podem me mandar direct lá no Instagram. Adoro conversar com todos pelo Instagram. Enfim, muito obrigada pelo convite. Adorei o nosso papo. É muito gratificante poder contribuir aí com a jornada de empreendedores, que eu sei que não é fácil, mas a gente precisa acreditar que é possível, sim, ficar melhor. Perfeito. Então, pessoal, daquele jeito, uma dose de tequila e outra de café para equilibrar a vida. Um beijo. Tchau, tchau.